Começando a nossa live de hoje, 21 horas. Vou ajustando aqui para fixar o comentário do tema da live. Qual o valor da natureza? Obra do professor Daniel Braga Lourenço. E já a gente insere ele aqui para realizarmos mais essa Move Live de número 34. 34ª Move Live. Boa noite à turma do Nuvete de Santos, a Paola, a Anne Formiga, a Marília, a Nath. A turma está chegando, participando. E o Move fica muito feliz de mais uma vez receber o professor Daniel. Já eu aceito ele aqui, a gente está fixando o comentário. Joyce, bem-vinda, Joyce. Quanto tempo que a gente não se fala. Se for a mesma Joyce, né? Enfim, professor Daniel chegando já. A gente já inicia. Olha ele aí, chegou. Aí. A barba só cresce. Só cresce, né? A minha não dá. Não, mas a barba cresce. A minha não dá. Já tentei, mas quem sabe um dia, né? Vamos ver. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, meu amigo. Meu áudio tá bom para você? Tá perfeito. Você me ouve bem? Sim, muito bem. Beleza. Deixa eu saudar aqui também a Gabriela Pepe, que chegou, a Paola Pepe. O pessoal está chegando para participar. A Gabi Pepe é a nossa nutricionista consultora do MOV. Helder Canto chegou também, o nosso biólogo, professor lá da Federal de Viçosa. Beleza. Vou fixar aqui o celular de uma forma que ele... Isso, ajusta aí enquanto a gente vai saudando. A Naná também já chegou. Beleza. A Joyce, bem-vinda. É isso aí. Qual o valor da natureza? Tudo certo aí, professor? Tudo ótimo. E você? Também. Aqui está um frio danado, né? Eu estou em Niterói, você está do outro lado, né? Da Baía de Guanabara, aí no Rio. Isso. Estou na Barra. Aqui está frio hoje. Aqui está friozinho. É. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, que aí me vê. Pronto. Acho que fica melhor. Ficou bem agora, sim. Bom, meu amigo, alegria te receber mais uma vez aqui no Move. Depois daqui da live eu vou te fazer um novo convite para uma outra tarefa nossa aqui, que eu que você vai gostar. Mas novamente, motivo de muita alegria te receber aqui como amigo, como professor, né, trazendo para a gente aí informações muito relevantes, né, que questionem a posição do humano no mundo e nos ajudem aí a ressignificar e a mudar, né, o cenário que se encontra, né, de devastação da natureza, enfim. E hoje o convite para você é para falarmos sobre o seu novo livro, o livro chamado Qual o Valor da Natureza? Essa obra aqui linda, publicada pela editora Elefante, que tem aí um rol de publicações fantásticas, adoro a editora Elefante, e o tema da nossa Move Live vai ser esse hoje. Mas antes de dar mais detalhes, dê suas boas-vindas para a gente dar início. Perfeito. Eu queria novamente agradecer muito o gentilíssimo convite, o espaço cedido para a gente novamente conversar, dialogar sobre esse tema que é tão importante, né, e tão interessante, que é esse atinente a discutir o valor da natureza, enfim, o valor de seres vivos, criaturas, né, que compartilham o planeta conosco. Então eu faço a saudação a todos os presentes, né, é um privilégio poder conversar com o Rafael, que é uma pessoa tão querida e tão importante no movimento animalista no Brasil também. Maravilha! Então vou começar pelas recomendações. Para quem não conhece o professor Daniel Braga Lourenço, ele lançou lá em 2008 essa obra aqui, ó, chamada Direito dos Animais, Fundamentação e Novas Perspectivas. Eu já andei tanto com esse livro para cima e para baixo. É um livro de referência, então recomendo aqui aos interessados em direito dos animais. É uma obra fantástica, realmente. Recomendo também o seu canal. Você lançou recentemente um canal no YouTube. O canal se chama Prof. Daniel Braga Lourenço.
Então, lá os vídeos, as palestras, os debates que o Daniel participou, ele está incluindo no canal dele no YouTube. E, obviamente, o livro de hoje. O livro de hoje, recém-lançado, foi no ano passado, né, professor? Isso, foi ano passado. Foi ano passado, o livro chamado Qual o Valor da Natureza? Uma Introdução à Ética Ambiental. Né? Modestamente, uma introdução à ética ambiental, porque a ética ambiental foi tratada em profundidade, apesar, claro, dos assuntos serem sempre muito complexos e profundos, né? Mas foi tratado com muita profundidade, sim. Obrigado. É um livro de 450 páginas, mais ou menos. Conta com o prefácio do professor Fábio Oliveira, já esteve aqui conosco também fazendo uma live, falando sobre a ecologia profunda, prefácio excelente. Ele é composto de 4 capítulos, né? Na verdade, um primeiro capítulo, trazendo a posição ambientalista tradicional, depois vem o capítulo 2, com o biocentrismo e o valor inerente da vida, e depois o 3, fazendo aí um panorama e uma crítica às posições ecocêntricas, e o capítulo 4 é a conclusão. Para não me demorar muito aqui, eu preciso citar um trechinho do comentário inicial que você faz, que eu acho lindo, você dedica aqui aos seus filhos. Eu já citei isso uma vez aqui, e você faz aqui um convite a eles, né, que eles sejam sempre generosos e procurem lutar contra a exploração dos mais vulneráveis. É uma recomendação lindíssima. E generosidade é uma característica sua, né? Você sabe bem. Então, meu amigo, feita essa introdução, eu queria perguntar, primeiramente, a você sobre o próprio título do livro, né? Qual o valor da natureza? Então, quais seriam os significados para você da palavra valor aqui, da palavra natureza? Enfim, qual o valor da natureza? Perfeito. Rafael, muito obrigado novamente. Você é sempre muito carinhoso, muito gentil. E é um privilégio a gente poder ser amigo e poder dialogar sobre esses temas. Eu sempre também aprendo muito com você, com as suas posições. Então, para mim, é realmente uma satisfação. Bem, o livro, né, acho que é bom também dizer, ele foi fruto das minhas pesquisas por ocasião da conclusão do doutorado, né? Como o Rafael acabou de expor, né, eu já venho há algum tempo refletindo sobre essa questão dos animais, da natureza, e a primeira obra, a Verdinha, né, foi sobre especificamente a questão dos animais na época, né, de 2008. E eu, no doutorado, decidi optar por ampliar um pouco essa discussão para trazer, além da questão animal, que, novamente, claro, eu não poderia deixar de tratar, mas trazer também outras posições que podem dialogar, né, ainda que sejam na forma de uma tensão, né, com a Uhum. posição animalista tradicional. Então, eu procurei tentar. O grande objetivo do livro, eu assim penso, pelo menos, né, é tentar colaborar para mapear, vamos dizer assim, fazer uma certa taxonomia moral do debate e da ética ambiental, né? Então, assim, esse é o grande objetivo. E o nome, né, eu procurei nomear a obra, né, na forma de uma pergunta, né, porque essa é uma tradição da própria filosofia, onde a pergunta normalmente é muito mais importante do que propriamente a resposta, né? Eu nem saberia responder qual é o valor da natureza, né? É uma pergunta muito difícil da gente responder. Mas acho que é uma pergunta importante porque remete, e aí acho que eu me coloco no sentido de tentar responder a sua pergunta, colabora para discutir justamente a questão do valor, né? Porque nas diversas correntes que se propõem ligadas à ética ambiental, o grande pano de fundo é o tema do valor, é o tema axiológico, quer dizer, será que entes naturais, individuais ou coletivos, ou a própria natureza em sentido mais macro, teria algum valor em si? Né? Eu nem vou entrar no debate que existe, e é importante, claro, da distinção aqui na nossa conversa hoje entre valor intrínseco, valor inerente, valor autônomo, valor em si, valor próprio. Quer dizer, os autores vão procurando adotar essa terminologia em sentidos que às vezes são diversos, são variados. Mas, de modo geral, eu diria isso, né? Quer dizer, é a tentativa, as correntes da ética ambiental procuram tentar justificar a alocação de valor em entes.
né? Tipicamente, né, Uhum. tradicionalmente, né, a corrente, diria, mais forte da ética ambiental, infelizmente, é a corrente antropocêntrica, em que o valor é alocado na espécie humana com exclusividade. E esse é o grande drama do antropocentrismo, é a questão da exclusão, né? Quer dizer, a ideia antropocêntrica, homocentrada, exige, né, de que somente a ideia de que somente homens participam, né, da comunidade moral. Né? E as outras correntes vão propor, em certo sentido, um alargamento dessas fronteiras para além da própria humanidade, né? Mas eu ficaria assim, eu não conseguiria responder, talvez a contento, a uma pergunta que você coloca na sua pergunta inicial sobre o que é natureza, né? Essa é uma outra pergunta muito complexa, né? Muito sofisticada, até eu diria. Normalmente, o conceito de natureza, a identificação daquilo que é natural é trabalhado em oposição a alguma coisa. Como é o próprio conceito de animal também, né? Quer dizer, o conceito de animal, normalmente, tradicionalmente, é dado a partir de uma oposição de sentido à condição humana, por exemplo. Os animais são aqueles seres desprovidos das capacidades, relações ou atributos que supostamente demarcam a experiência humana de mundo. A mesma coisa, com um grau diferente, claro, é a questão do que é natural, né? E eu poderia dizer que, normalmente, eu vejo assim, há duas grandes formas de tentar demarcar o âmbito do natural ou da natureza. O primeiro deles é trabalhar o sentido de natureza em oposição ao sentido de sociedade, da polis, né? Uhum. E o segundo é trabalhar o sentido de natureza em oposição ao artefato, né? Aquilo que é construído pela ação do homem, né? E eu, em relação a essas duas propostas, quer dizer, a primeira é contrapor natureza com sociedade, com polis, com civilização, né? E a segunda com artefato. Em relação à primeira, essa relação entre natureza e sociedade, eu acho que houve, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade, uma certa relação de inversão, vamos dizer assim, entre as posições de natureza sociedades, vamos dizer assim, talvez o nome não seja adequado, mas eu não gosto desse nome, primitivas, mas as sociedades iniciais humanas, né? Uhum. Porque talvez primitivo carregue um sentido de menor, né? E não é esse o sentido que eu quero dar aqui. Mas nas sociedades mais originárias humanas, né, a gente percebe que a criação das comunidades humanas se davam no seio da natureza. Quer dizer, a sociedade humana não representava de início, talvez, um problema para a natureza nesse sentido, né? Quer dizer, não ameaçavam a natureza. Quer dizer, o homem se colocava quase que um outro ente natural, um animal ali, enfim, né? E a natureza, nesse sentido, era boa, porque provia dos recursos necessários à subsistência humana, mas também era ameaçadora, como continua sendo, né? Vejam aí a pandemia, né? Quer dizer, a natureza é uma deusa de duas faces, assim, né? Eu costumo comparar com Janus, né? Que é o deus grego que tem aquelas duas faces. É uma face boa, de mãe, e uma face má, né? De madrasta, assim. Claro que eu estou brincando, mas assim, Uhum. ela pune e ela dá também, né? Então, assim, acho que esse era um contexto muito interessante de trabalhar a questão da natureza. Só que agora, com essa tal aldeia global, né, com essa ideia de uma ampliação realmente avassaladora da presença humana no planeta, a gente pode dizer que o contrário ocorre, né? Quer dizer, a natureza hoje, de tão limitada que está, ela está dentro da polis. Não é a polis que Inverteu. está dentro da natureza. É a natureza que perdeu o seu espaço e está dentro da polis. Quer dizer, hoje a gente fala em parques nacionais, em áreas de Uhum. reserva, que são de refúgios, uma tentativa, né, tímida de preservar alguns refúgios daquilo que a gente entende como natural, enfim, algo que é mais intocado, né, pela ação do homem, né? Então, assim, acho Posso que essa citar primeira uma. relação de oposição é uma relação interessante. Num primeiro momento, Professor, oi, pode dizer. deixa eu citar uma frase aqui da Donna Haraway. Ela diz assim, ó, neste momento, a Terra está cheia de refugiados, humanos e não humanos, e sem refúgios. Sim, exato, sempre para onde ter, para onde ir, né? É É. interessante isso da Dona Haraway, né? A Dona Haraway é uma autora que trabalha com a questão, inclusive, dos animais, né?
e tem assim trabalhos muito curiosos. E você falou de refúgio, né? Eu lembrei logo aqui, não sei se eu já te falei isso, mas eu, quando mais novo, né, eu sempre achava, eu sempre achei que a gente poderia trabalhar, por exemplo, a questão dos animais em situação de abandono, quer dizer, os animais que são jogados à própria sorte nas ruas, principalmente dos centros urbanos, mas não só, como equivalentes a de refugiados, né? Quer É dizer, quando você verdade. adota um Uhum. animal ou cuida de um animal que está na rua, quer dizer, ele está num estado de guerra ali, quer dizer, que não é o local que ele deveria estar, né? E, assim, a casa é meio que um asilo político, né, desse animal. É claro que você falou em refúgio, eu lembrei disso, mas só para complementar aqui, eu falei também, né, quer dizer, a noção, o conceito de natureza pode ser trabalhado também num sentido de oposição ao artefato, né? Quer dizer, essa ideia de que aquilo que o homem constrói não é natural. Eu tenho Uhum. uma resistência a essa tese, né? Porque eu entendo que o homem é tão natural como outros animais. Então, o que o homem faz é, nesse sentido ontológico, natural também. Embora possa ser um natural que destrua a natureza, paradoxalmente. Mas, Uhum. tradicionalmente, há esse sentido. Quer dizer, uma casa, um ninho de um passarinho na árvore é uma coisa natural, né? Já um edifício, né, que abriga seres humanos é artificial, né? Inclusive no próprio direito ambiental, né, existe essa nomenclatura, né, de meio ambiente artificial para tratar do meio ambiente urbano, do direito urbanístico, né? E Uhum. aí, nesse ponto é que é curioso, né? Eu acho que cada vez mais, ao contrário da primeira relação, em que, na minha opinião, houve uma modificação de sentido entre natureza e sociedade, aqui, com relação ao artefato, eu acho que há uma aproximação cada vez maior. Cada vez é mais difícil da gente dizer com clareza o que é natural e o que é artificial. Veja bem, por exemplo, uma árvore que foi plantada pelo homem na frente da sua rua. A sua rua toda asfaltada, tem lá uma meia dúzia de árvores. Essa árvore é natural? Totalmente natural? Alguém poderia dizer, não, ela é um ente Uhum. natural, porque é um ser vivo, claro, mas ela, em algum sentido, tem uma dimensão de artificialidade, né? Uhum. Os jardins todos programados e tal, o gramado, aquela coisa da própria sociedade norte-americana do pós-guerra, né, de ter o gramado até como um símbolo de status social. Tem toda uma discussão interessante, até estética, sobre isso. Por exemplo, uma cadeira, né? Eu estou aqui na minha frente, não dá para ver, mas tem uma mesa que é fundamentalmente feita de madeira, mas não só de madeira, tem, sei lá, plástico, tem resina, tem parafuso, tem. Será que essa mesa é natural ou ela é artificial? É uma boa pergunta, né? Eu acho que ela tem um pouco dos Uhum. dois, né? E com a inteligência artificial, com a evolução tecnológica humana, com a intervenção tecnológica do homem na natureza, cada vez mais essas dimensões elas se interpenetram, né? Então, é só para dizer que a sua primeira pergunta é uma pergunta difícil, porque a gente não consegue, eu pelo menos não consigo, estabelecer uma zona muito objetiva, muito clara do que a gente poderia dizer, não, aqui é natureza. Eu não Uhum. consigo enxergar isso assim tão marcadamente. Então, é um problema, né? O que é valor e o que é natureza já são duas Mas questões eu completamente. perguntei porque eu achei realmente muito interessante essa sua perspectiva de que inclui ali as transformações do ser humano na natureza como sendo parte integrante dessa natureza, né? Então é bem interessante porque rompe um pouco com essa separatividade. Então eu Claro. nunca tinha pensado sobre, quer dizer, eu tinha pensado, mas não tinha conseguido elaborar conforme você organizou aqui. Então achei bem interessante essa artificialidade natural, digamos Sim. assim. Uma árvore, tem até um artigo sobre árvores de plástico, né? Imagina, né? Hoje em dia é isso, né? Você tira uma árvore, bota uma árvore de plástico. A árvore de plástico é realmente totalmente artificial, ou ela tem uma dimensão de substituição da natureza selvagem, vamos dizer assim, e, portanto, ela tem um resquício de natural nela também, né? Então, assim, isso tudo é É. muito, muito curioso, né? Há uma certa aproximação dessas zonas, né? Que eram muito marcadas Uhum. antigamente, né? Isso era muito distinto, né? Mas hoje, cada vez mais. A própria Dona Haraway, para citar a Dona Haraway que você falou, né, trata do ciborgue, né? Ela dá muito exemplo do Uhum. ciborgue, né? Que é o homem-máquina, né? Quer dizer, o Robocop aí da vida. Quer dizer, o cara é artificial, mas ao mesmo tempo ele tem lá um cérebro, ele tem.
é um pouco do debate da própria inteligência artificial, né? Quer dizer, será que algum dia a gente poderá, por exemplo, afirmar que entes completamente não biológicos no sentido tradicional têm consciência, por exemplo? E qual a consequência disso, né? Um computador, não atualmente, mas no futuro, quem sabe, um computador não Uhum. pode ter consciência, né? E aí, É, como é que vai ser os isso? filmes exploram muito isso, né? E talvez até eu vou fazer um juízo aqui de premonitório. Olha só que Espiritual, né? Vamos dramático. lá. Olha só que dramático. Nostradamus aí. Talvez até a gente venha reconhecer entes artificiais como sujeitos de direito antes dos animais. Olha só. Opa, caramba! Olha que dramático, né? Que coisa ruim, né? Quer dizer, É ruim, né? A eu gente acho provável reconhece isso, né? aí. Quer dizer, daqui a A 30 gente. anos, dado o avanço que a gente está tendo, é muito provável que a gente tenha entes aí, meio Uhum. homem, meio máquina, meio não sei o que, com consciência, e aí? Né? E os É, animais vão continuar sendo explorados, né? Isso é muito dramático, né? Isso é muito ruim. Mas, dada a inferiorização radical, né? Esse estatuto de quase não existência que deu seus animais, é possível mesmo que é, essas artificialidades aí sejam mais valoradas do que um animal, né, com né? o seu valor ali. Amigo, vamos lá. Você quer continuar nessa introdução ou Não, já não, eu que posso? me estendi um pouco aqui, né? Não, tá Mas, ótimo. Vamos lá. Deixa eu fazer uma leitura breve da sua introdução, que você aham. faz algumas perguntas interessantes. Vamos lá. Para a gente passear bem pelo livro, até a diagramação dele é linda, né? Ele está muito bem Obrigado. feito pela editora Eu faço uns Elefante. livros bonitos mesmo. Não só bons de conteúdo, mas bonitos. É O verdade, meu é né? uma exceção. Esteticamente lindo. Não é bonito. Você que escolheu esse desenho? Não, não, foram eles que sugeriram. Não fui eu Eu que. já viajei demais aqui nesse desenho, Daniel. Pois é, Fantástico. teve gente dizendo que era a cintilografia de um rim. Olha, Já vi de tudo, né? Mas na muito verdade eu legal. acho que a ideia original era de ser uma. Teve gente que falou que era uma mamografia. E a ideia era ser uma planta, né? Uma folha, uma flor, sei lá, Uhum. seca, né? Eu imaginei isso, uma flor seca, realmente, como é Isso, o é. desenho aqui, mas as suas capilaridades aqui, a gente vê uma série aqui de entes, né, É. fazendo parte de um todo. Eu imaginei por esse lado, assim. Mas, enfim, vamos lá. O pessoal está comentando aqui, livro incrível. A Ah, obrigado. Naná está citando aqui sobre a questão do Amit Goswami, que trata também dessa ideia que você trouxe, da questão da inteligência artificial. Fala também que o senso de utilidade e de criação, entre aspas, talvez interfiram nisso também. Enfim, vão colocando aqui as perguntas, que na medida que do possível eu vou trazendo aqui para a conversa com o Daniel. Mas sobre a introdução, vou ler o primeiro parágrafo, que é importante, que diz da finalidade do livro. Então, você diz assim: a presente obra tem por finalidade apresentar as aproximações e tensões existentes entre as principais teorias éticas que pretendem dar conta da complexa relação do homem com o mundo natural. E há uma carência de textos, trabalhos sobre a ética ambiental nessas perspectivas, né? Então esse livro vem preencher uma lacuna nesse sentido também. Infelizmente, né? Acho que você está correto. Eu digo isso realmente muito infelizmente. A gente não tem muitos trabalhos em língua portuguesa, né? Abordando, tentando ter esse objetivo de mapear essas correntes, né? Eu particularmente gosto muito, eu tentei fazer um pouco disso também no outro livro, né, do Direitos dos Animais, e tentar ir mapeando Uhum. um pouco como os conceitos foram sendo construídos, enfim, até para apontar de que maneira, ou se é que é possível, né, que eles possam conviver harmoniosamente ou não, né, se excluem mutuamente, né. E isso fica muito claro no livro verde, Direitos dos Animais, e nesse aqui também. Eu ainda não concluí, estou quase concluindo, mas assim, você realmente consegue fazer um mapeamento, construindo ali a história daquele conhecimento que organiza muitas coisas na nossa mente. Você tem assim uma habilidade fantástica de conseguir fazer isso. Facilita muito a nossa vida de aluno, de professor. É uma didática fantástica, E eu acho realmente. até, Rafael, que tem, na minha opinião, né, eu acho que tem até uma certa confusão, né, por parte, inclusive, da doutrina ambiental, do direito ambiental, ao tratar desse tema, né? Não só
acho que trata pouco, deveria tratar mais, né? Os manuais de Uhum. direito ambiental, por exemplo, aqui os alunos do direito, os alunos de direito, costumam manusear, né? Eles nessa parte são geralmente muito precários, né? Eles não sequer abordam isso, ou quando abordam, abordam muitas vezes, né, de maneira, a meu juízo, equivocada, né? Trazendo conceitos dessas posições assim que não são precisos, né? Então, Uhum. acho que nesse sentido eu tento colaborar para tentar organizar um pouco, né? Sem nenhuma pretensão de ser a voz da verdade, mas tentar pelo Sim, menos sim. Mas organizar um pouco esse meio. é algo realmente que não está organizado no meu modo de entender, né? E seu trabalho consegue ajudar nisso. Até entre nós aqui, membros e membros do MOVE, a gente conversando sobre ética animal e ambiental, é, eu que sou um dos poucos da área do direito, que já estou lendo essas coisas, eu percebo uma confusãozinha que a gente faz entre as éticas ecocêntricas, biocêntricas, às vezes, né, aplaude algo que na verdade não é favorável aos animais. A gente se confunde, cheio de boa intenção, no que é realmente favorável ou não ali à nossa proposta de ética animal espírita. Então é porque realmente isso não está tão bem organizado, há uma carência, né? E essa obra tem esse grande valor de fazer isso. Até porque você percorre as principais correntes teóricas que alicerçam a ética ambiental. Você faz esse percurso ali, né? E até depois critica, apresentando a proposta, né, biocêntrica, animalista, tal. Mas deixa eu ler as perguntas então da introdução, concluir e a gente passa. Feito isso, você diz: nesse sentido, a grande pergunta que iremos examinar é justamente a que dá nome ao livro: qual o valor da natureza? Aí vem outras perguntas. Possuiria a natureza valor meramente instrumental para os seres humanos ou teria ela valor próprio, intrínseco? Em que constitui cada um desses valores e quais são as consequências derivadas de sua aceitação e adoção? Perguntas fundamentais. Aí eu te passo para o capítulo 1. Capítulo 1 você vai trazer a posição ambientalista tradicional. Ou Uhum. seja, né, você vai questionar ali e delinear sustentabilidade e antropocentrismo, demonstrando aí que a insuficiência desse modelo antropocêntrico, né, assim, quase que insustentável, mesmo as posições fortes, fracas, né, dessa ideia muito humano-centrada, como você colocou aqui no livro. Então, fala um pouquinho para a gente, né, dessa falência desse modelo antropocêntrico, porque nos capítulos 2 e 3 você já vai trazer um pouco das questões ecocêntricas e biocêntricas, de uma maneira mais didática para o pessoal que está aqui Perfeito. acompanhando a gente. Existe até um debate, Rafael. Por exemplo, nós temos um autor importante muito ligado à ética animal, né, que é o Tom Regan. O Tom Regan, por exemplo, é da opinião de que é requisito para que uma corrente seja considerada ligada à ética ambiental que ela rompa com o antropocentrismo. Quer dizer, essa é uma ideia interessante. Quer dizer, eu coloquei o antropocentrismo como uma das correntes da ética ambiental porque eu entendo que ela aloca valor, embora ela aloque de maneira muito restritiva. Mas alguns autores, como é o caso do Tom Regan, dizem que a posição clássica antropocêntrica não seria nem se poderia dizer que ela participa da discussão da ética ambiental. Então, acho que isso é um ponto Uhum, interessante, né? Quer dizer, há uma certa divergência sobre quais são, de fato, as posições que ocupam a ética ambiental. Inclusive, o próprio nome, né, ética ambiental, remete também a uma discussão. Há alguns autores que preferem outros nomes, né, como é o caso, por exemplo, de ética ecológica, enfim, e outros, né? Eu usei meramente pelo fato de que talvez seja um nome mais que participe mais do senso comum, né? As pessoas identificam com mais clareza. Mas é claro, é inegável reconhecer que na expressão meio ambiente ou ambiente, né, existe também um problema que remete a essa ideia de que o ambiente é aquilo que está fora do ser humano, né? Quer dizer, no é aquilo entorno, que né? nos rodeia, que está no entorno e tal. Então essa é uma velha discussão que em certo sentido contamina. Mas assim, a principal publicação, eu diria até hoje, ligada à ética ambiental é uma revista norte-americana criada na década de 70 que se chama Environmental Ethics, né? Quer dizer, ética ambiental. Ela usa esse nome. Então, eu procurei, em certo sentido, ser Entendi. historicamente fiel e aderir a essa nomenclatura, mas existe uma discussão.
E em relação à posição antropocêntrica, né, me parece, claro que a gente poderia discutir longamente, né, o próprio que é o antropocentrismo, né? Existe um debate possível para demarcar essa zona, né, do antropocentrismo, né? Mas me parece que o que chama a atenção no antropocentrismo é o aspecto normativo do antropocentrismo. É dizer assim, olha, o ser humano é um ser especial e até aí, veja só o que eu vou dizer, até aí o problema não é propriamente grande, porque a gente pode, mesmo numa posição animalista, sustentar isso. Falar, olha, os animais participam da comunidade moral, são sujeitos, ainda que o sejam numa condição, em determinados casos, inferior à condição humana. Quer dizer, num conflito legítimo, em situações limite envolvendo conflitos de interesses entre homens e animais, muitos animalistas vão legitimar o fato de que Uhum. possamos escolher, claro, novamente, em situações genuinamente limite, né, os seres humanos em detrimento de animais. É o caso do Tom Reagan, que eu acabei de mencionar, quando ele trata da hipótese do bote salva-vidas, por exemplo. Né? Inclusive, ele é muito criticado pelo Singer, porque, para Singer, quando Reagan fala do caso do bote salva-vidas, ele está utilizando uma retórica utilitária para resolver o problema. Ele, Reagan, que não é propriamente adepto do utilitarismo. Né? Então, é só para dizer isso. Né? Quer dizer, me parece que o grande problema do antropocentrismo é a normatividade que esse conceito traz. Quer dizer, não só o homem é especial, supostamente, como devemos excluir, e aí que é o problema, né? Devemos excluir da considerabilidade moral direta os outros que não são humanos. Aí é que é a questão. Né? Se você dizer que em algumas situações o homem pode ter interesses específicos e até especiais pelas suas características, a gente pode até em algum sentido aceitar, mas excluir os outros é que é o problema. Né? Então, Uhum. infelizmente, né, eu digo isso com muita tristeza, mas o cenário do direito ambiental, por exemplo, que é um cenário de onde eu participo, né? Eu sou professor de Direito Ambiental da UFRJ, é um cenário onde a maioria dos personagens, dos profissionais do direito ambiental, dos professores de direito ambiental, dos autores do direito ambiental, tem uma visão mesmo em relação à natureza, não só em relação aos animais individualmente considerados, mas em relação à própria natureza, uma visão bem instrumental. Né? Quer dizer, essa visão de que devemos proteger a natureza não pela natureza em si, mas pelos benefícios, pelas comodidades que ela eventualmente proporciona, né, à humanidade. Quer dizer, a proteção do meio ambiente é feita em nome da qualidade de vida do ser humano. Então, essa perspectiva que eu questiono. Né? Quer dizer, essa é uma ideia realmente muito limitada nesse sentido. Né? Então, eu tento, né, fazer toda uma série de considerações para demonstrar algumas fragilidades, né, dessa posição. E acho que isso já está bem marcado do ponto de vista da filosofia moral, por exemplo. Né? É um debate que Uhum. praticamente, como o professor Gabriel Garmendia gosta de dizer, está vencido do ponto de vista moral. Né? Agora, do ponto de vista do Sim. direito, não. Né? Não. Definitivamente não. Né? Então, isso é a mesma coisa dos animais. Né? Assim, a posição que sustenta a inclusão dos animais na comunidade moral é muito forte no âmbito da filosofia moral. Ela é vencedora desse debate, mas do ponto de vista pragmático, né, do ponto de vista institucional, político, ela ainda, infelizmente, por variadas razões, não se faz presente. Né? Então, é um pouco isso. Então, esse Uhum. primeiro capítulo, acho que é essa ideia, né? Tentar chocar até. Eu coloco algumas passagens que eu acho muito fortes, assim, de autores importantes, referenciais do direito ambiental, falando claramente isso, falando, olha, não, a natureza é coisa, animal é coisa, não vem com outra conversa, porque isso aí é conversa para boi dormir, para utilizar aqui os Chega a termos. ser inacreditável, mas É existe. inacreditável, né? Mas é assim, né? A maioria dos autores se coloca como bem bastante refratário nessas teses, né? Uhum. E tem até uma frase sua aqui, já lá para a conclusão do livro, que você diz que a ética verdadeiramente ambiental é anti-antropocêntrica. E você coloca uma nota de rodapé, fazendo uma ressalva que, evidentemente, deve-se ter cautela para evitar que a posição anti-antropocêntrica redunde em misantropia, É, em condenação de interesses humanos legítimos. de fato, né? Assim, é uma zona um tanto quanto cinzenta, né? É uma ladeira um pouco escorregadia que a gente tem que se agarrar nela para não deixar escorregar, porque há uma tendência nos movimentos ligados à ética ambiental, especialmente os mais, vamos dizer, não gosto da palavra também, mas os mais radicais, de entender
que o ser humano é um problema e até um problema a ser Uhum. eliminado, né? E eu acho que isso é contraproducente. Novamente, a gente falava no início daquela questão Exato. ontológica de afirmar, pelo menos na minha compreensão, de que o homem é Uhum. tão natural quanto os outros animais. Então, eliminar o homem significa, em algum sentido, ainda que indireto, eliminar a própria natureza. Então, esse é um problema, né? Então, a gente não É. pode, na minha visão, se deixar levar por esse sentimento de impotências que às vezes nos domina, né, para chegar na misantropia, né? Isso eu acho muito perigoso para o próprio movimento, não só animalista, mas também para o próprio movimento ambientalista, né? E esse é um valor muito importante para o espiritismo, para o MOV, aqui, a ética animal espírita, porque até muitas pessoas espíritas saíram do espiritismo porque tiveram aí uma certa misantropia, um ódio, né, aos companheiros espíritas que ficam travando o avanço dessa temática aqui em nosso movimento espírita, né? E acabam, nem todos são assim, obviamente, né? Estou fazendo aqui apenas um comentário, mas acabam desenvolvendo aí um ódio aos seres humanos, né? Esquecendo todo o potencial do ser humano para transformar as coisas para o bem, para melhor, né? Apesar de destrutivo também. E é interessante essa ressalva que você fez, sim, para a gente tentar preservar esse valor aí, não de bancar para um extermínio, né, do ser humano, porque Esse discurso eu acho que não é não tem producente, jeito. não é produtivo, né? Uhum. E, meu amigo, nos capítulos 2 e 3 aí tem uma discussão muito interessante, né, que você vai desenvolver bem, né, a questão do ecocentrismo e do biocentrismo. E você traz ali esses dois projetos éticos e alternativos a essa visão tradicional que a gente conversou agora. Dois grandes projetos éticos, que é o biocentrismo e o ecocentrismo. Uhum. E você vai trazer essas tensões, aproximações entre essas duas correntes éticas. A gente está vivendo aí um tempo onde o pleito pela consideração ética animal é algo irreversível, né? A gente tá, no meu modo de entender, tá? Eu acho que a gente vai progredir bastante nisso ainda, apesar dos percalços aqui e do meu otimismo espírita, tá bom? Então, assim, os fatores como pesquisas científicas que comprovam a ciência dos animais, essas denúncias massivas de maus tratos aos aos animais, a expansão vertiginosa do veganismo, o reconhecimento de direitos da natureza, com as constituições da Bolívia, do Equador, né? O próprio direito animal avançando, o próprio interesse dos grupos de espiritualidade, religiões também se interessando por essa ampliação da comunidade moral para os animais. Então, eu tenho visto avanços nesse sentido. E aqui você vai tensionar, trazer aí essa questão do ecocentrismo, se é uma proposta realmente que vai trazer uma considerabilidade ao animal, com seu valor intrínseco, né, individualisticamente ou não. Enfim, fala um pouquinho disso para a gente aqui. Perfeito. E também, Daniel, pode ser agora ou depois, você traz os três grandes problemas do ecocentrismo. Se puder falar disso, se der tempo. Tá, não, podemos falar assim. É, bem, vamos começar pelo biocentrismo, né? O biocentrismo, né, vem etimologicamente da raiz vida, né? Quer dizer, a centralidade da preocupação moral, da considerabilidade moral para com indivíduos vivos. Bem, essa posição demarca certamente um alargamento bastante significativo das fronteiras da moralidade, né, em relação à primeira posição que a gente mencionou agora há pouco. Né? Quer dizer, na medida em que não são mais somente indivíduos da espécie humana que ocupam a comunidade moral. Né? E o grande, vamos dizer assim, a grande linha divisória interna do biocentrismo, eu diria, é o biocentrismo de tipo global, né, onde o mero fato de ser vivo, né, os seres que são vivos são centros teleológicos de vida, portanto, tem igual valor inerente. Essa é uma postura, por exemplo, que em alguma medida pode ser colhida, né, nos escritos do Schweitzer, né, Uhum. e de alguns outros autores importantes, né, o próprio Paul Taylor,
Mas a tendência a tendência, né? Vamos dizer assim, a contraposição é também conviver o biocentrismo de tipo não igualitário, quer dizer, é justamente aquilo que eu falei, quer dizer, admitir que sim, o fato de ser vivo é condição suficiente para ingresso na comunidade moral, mas na comunidade moral nós poderíamos traçar linhas de importância moral, de gradação de valor moral, em função, por exemplo, da complexidade cognitiva, por exemplo. Quer dizer, a vida seria, para utilizar aqui uma expressão que o Carlos Naconeci gosta muito de falar, a vida seria o assoalho moral, vamos dizer assim, é o patamar mínimo de inclusão, né? Mas uma vez que estão na comunidade moral, claro que né, é diferente, né? Há alguns biocentristas que vão dizer que é diferente matar um ser humano e matar um pé de alface, né? E acho que isso é Uhum. intuitivo, né? A maioria das pessoas concordaria com isso, Sim. né? Por uma série de razões, né? Razões até espirituais, razões de complexidade cognitiva, de expectativa, de projeção de futuro, enfim, né? Então, assim, é só para dizer isso, quer dizer, dentro do biocentrismo, o biocentrismo não é uma posição, vamos dizer assim, unificada, né? A gente tem várias microposições ou subdivisões internas, né, da posição do biocentrismo. Eu até julgo que o animalismo, a posição que postula a inclusão na comunidade moral de animais sencientes, né, seja uma posição biocêntrica mitigada, né? Quer dizer, ocupa, né, a centralidade da vida, mas não é de qualquer vida, é da vida senciente, né? Quer dizer, os animais não humanos sencientes, pelo fato de serem sencientes, devem ocupar, né, vamos dizer assim, a comunidade moral. Sobre ainda o biocentrismo, né, acho que é um ponto que a gente tem muito pouco tempo para falar, mas o tema é muito extenso. Mas assim, um ponto que me preocupa é a confusão, por exemplo, você citou agora há pouco, né, os direitos da natureza, e alguns autores, inclusive, que propuseram a tese dos direitos da natureza, né, no Equador, na Bolívia, enfim, hoje na própria Colômbia, né, alguns deles falam que a posição dos direitos da natureza seria uma posição notadamente ligada a posições biocêntricas. Uhum. E eu acho que aí há um problema, porque normalmente as posições biocêntricas são posições ligadas ao individualismo moral. Quer dizer, o que importa para o biocentrismo é o valor do indivíduo vivo. Ainda que a gente possa discutir se tem o mesmo valor, não tem, qual que entra, qual que não entra, mas é o indivíduo, né? E as posições dos direitos da natureza, né, postulam uma outra coisa, né? Quer dizer, postulam a ideia de que a natureza como um todo, né, possuiria valor próprio, né? Quer dizer, não é uma projeção de um valor do indivíduo, e sim do valor da natureza como um todo. Então, eu particularmente entendo que quando se fala, por exemplo, em direitos da natureza, se está falando de uma outra coisa diferente de, por exemplo, direitos animais. Porque o Sim. ponto de Uhum. partida é um ponto diferente. Não é para dizer que é melhor ou pior, né? Eu até acho que é pior, mas Uhum. para dizer isso, né? Quer dizer, filosoficamente, o ponto de partida é um ponto diverso. E o ponto de chegada também me parece que é diverso, né? Quer dizer, as Uhum. posições aí entrando um pouco já, talvez, no ecocentrismo, né? As posições ligadas ao ecocentrismo, né, que eu diria até que mais tecnicamente a gente deveria denominá-las de posições ligadas ao holismo metafísico, holos, né, é tudo, né, projetam esse valor coletivo da natureza. Quer dizer, o importante agora não são indivíduos humanos, não são É o todo. indivíduos Uhum. animais, é o todo, é o equilíbrio, né? Tem um autor muito tradicional dentro de uma posição ecocêntrica que é o Aldo Leopold, que em Uhum. 1949, né, escreve, né, aquele livro A Sand, Cow e Alma, né, que dentro desse livro ele tem lá um capítulozinho onde ele chama, né, ele nomeia como ética da terra, né? Uhum. O Aldo não era um eticista, não era sequer um filósofo, ele era muito mais um conservacionista, enfim, que teve uma importância muito grande no movimento de proteção da natureza nos Estados Unidos, mas certamente que, por exemplo, a postura da ética da Terra, a postulação, vamos dizer assim, os postulados teóricos da ética da Terra são exatamente esses, né? Quer dizer, o que importa, o certo é manter a estabilidade, o equilíbrio, a beleza do ecossistema, né? Os indivíduos não têm valor próprio, né? O que Exato. importa é projetar esse valor para o todo, né? Isso é muito sedutor, sabe? Eu mesmo já fui muito seduzido por isso, sem perceber que essa ética da Terra, essa ideia de um valor para o todo, acaba ignorando a parte, o indivíduo ali,
e o seu valor intrínseco ali, inerente. Hoje mesmo a gente está discutindo lá no grupo do MOV sobre o título do terceiro Congremove. Todo ano a gente faz um congresso do MOV. Né? Então a gente tinha feito um recorte para o nome animal, justamente para levantar esse animal como indivíduo. Mas aí veio uma proposta de uma amiga, uma proposta linda, não, vamos falar da terra, do todo. Assim, né? Nessa ideia aí, ecocêntrica que você está trazendo, é muito sedutor isso, né? Como se essa proposta do todo abrangesse também o valor ali individual de cada ser, né? E não é muito por aí, né? Inclusive tem nos livros, né, vamos dizer assim, uma representação gráfica que eu penso que é inadequada, que é assim, primeiro vem uma bolinha pequenininha, que é o antropocentrismo, né? Só o homem. Depois vem o animalismo, que alarga para incluir os animais sencientes. Depois vem as posições biocêntricas, onde todo ser vivo individualmente é dotado de algum valor próprio. E depois vem o holismo, como uma esfera maior engolindo todas, né? Quer dizer, eu acho que a esfera do holismo estaria, o mais certo graficamente seria representá-la à parte, né? Porque isso, assim, o ponto de partida dela é diferente, né? E ela é sedutora mesmo. Você veja, por exemplo, aquilo que eu falei brincando aqui em relação à inteligência artificial, a gente já pode fazer esse juízo em relação a essa tese. A tese dos direitos da natureza, que é uma tese coletivista, é uma tese vencedora historicamente em relação aos direitos animais. Sim. É interessante isso, né? Assim, pelo menos no Ocidente, né? É claro que a gente tem que fazer essa demarcação, e até acho que é bom falar isso, né? No livro, na introdução, eu até coloco muito claramente, porque existem autores muito importantes, né? Não ocidentais, que tratam da temática da ética ambiental, e inclusive que são influenciados por visões espirituais ligadas ao taoísmo, ao hinduísmo, né? As religiões... Que você não conseguiu trazer para cá, né? E eu não trouxe. Deu, né? Eu estou querendo ser honesto, porque se alguém esperar ver aí uma discussão ligada a essas posições, não está aí. Né? Eu trouxe marcadamente uma zona de reflexão tipicamente ocidental, tradicional. Né? Quer dizer, tradicional. Mas você não acha, Daniel, você não acha, trazendo aqui um tensionamento também, que eu sou muito seduzido por esse lado aí de uma ética da terra, apesar de ser um animalista, tá? Mas eu acho que por uma perspectiva assim, não muito dicotômica, talvez seja possível diminuir essa tensão entre direito animal e direito da natureza e conseguir fazer uma conciliação. Você acha que não? O que você acha disso? Eu estou escrevendo sobre isso alguma coisa, mas estou na dúvida ainda. Estou pesquisando, lendo e estou tentando aí Eu acho alguma que aproximação. existe, do ponto de vista teórico, né? Eu acho que nada impede do sujeito ter uma visão global, né, ecocêntrica e particularmente também incluir os animais, né? Mas na prática isso gera algumas questões, né? Por exemplo, quando os animais ameaçam o equilíbrio, a estabilidade, a beleza do ecossistema, o que fazer? Quando indivíduos animais, né? Você deve sacrificar os animais em nome da manutenção do chamado equilíbrio ecológico ou não? Certamente, como autor ecocêntrico, diria, nesse caso, limite, a gente poderia, inclusive, justificar, né, a eliminação de animais, que inclusive é o debate que eu trago no livro sobre o próprio Aldo Leopold. Né? O Leopold, até por uma certa coerência, né, ele não era um animalista. Né? Ele não via, por exemplo, nenhum problema em caçar animais. Ele não via nenhum problema em comer animais. Né? Ele, claro, questionava talvez o modo de criação intensiva, industrial, que isso seria muito artificial e tal. Mas ele chama, por exemplo, vacas de artefatos, voltando aqui ao início, né? Artefatos naturais. Quer dizer, são animais tão modificados que eles não existem mais na natureza. Não existe uma vaca na natureza, né? A vaca é fruto de tantas intervenções genéticas, de aprimoramento para atender a produção humana, produzir mais leite, mais carne, enfim, que são animais tão assim esdrúxulos em termos de natureza que ele fala que são artefatos naturais. Eu não concordo muito com essa tese dele, mas não, também não. Assim, é inegável reconhecer que realmente a mão do homem aí entra muito forte nisso, né? E ele os então não direitos via da um problema natureza de comer vacas, por exemplo, mas ele via um problema de comer animais ameaçados de extinção, por exemplo. Entendi. Isso me parece um problema, né? Isso me É parece meio contraditório. E os direitos da natureza, eles não impedem, né, a pecuária, a pesca, por exemplo, né?
Acho que traz geralmente até não há um discurso contra isso. O que há é um discurso para tentar tornar a pecuária, a pesca, uma nova mais pecuária, né? o Gudinas fala, né, em nova pecuária e tal, né? Que, claro, é melhor do que a atual, certamente, se ela for Uhum. implementada, né? Mas que ainda assim vai continuar tratando os animais como coisa, né? Quer dizer, a produção dita artesanal, vamos dizer assim, orgânica, né, que talvez seja a palavra melhor, de animais, é melhor do que a criação intensiva industrial? Me parece que sim, né? Mas Uhum. ainda assim há um problema, né? Há uma questão a ser tratada aí. Ela não elimina por completo o problema do animal instrumento, do animal coisa, né? E Então, tem assim, algo a ser considerado também, desculpa te interromper, eu não sei se você trouxe a discussão aqui no livro. A dor, apesar de ser algo comum, o direito de não sofrer é muito singular para cada ser. Você pode ter uma mesma espécie de pássaros, mas cada experiência de dor para um pássaro individualmente é única, é dele. É uma relação dele ali muito singular. Então, se a gente parte para essa perspectiva, né, de a dor na sua singularidade, se a gente desconsidera isso de um ponto de vista holístico, né, fica realmente estranho também, difícil realmente sustentar aí uma aproximação. sim. Eu até diria, né, para usar relativamente aqui um autor importante na filosofia, especialmente na filosofia da consciência, que é o Thomas Nagel, né, que tem um artigo muito interessante cujo título é O que é ser um morcego? E ele questiona justamente isso, né, que nós, como humanos, somos incapazes realmente de atingir a experiência subjetiva da vida de um morcego. O que é ser um morcego? Só um morcego sabe o que é ser um morcego. É Porque isso, nós, por é exemplo, legal. não temos o senso, né, como é que chama? De localização, de ecolocalização que o morcego tem, que é o principal, talvez, né, sentido, né, para o É morcego se atributo movimentar dele. no mundo, né? Então ele trabalha com essa ideia. Então, assim, aproveitando só um pouco esse ponto que você para justificar isso, né? Realmente dizer que a gente deve incluir determinados animais, por exemplo, não significa que devamos necessariamente tratá-los de maneira idêntica, né? Os interesses podem ser bem distintos, né? Inclusive em relação à dor, né? Você colocou aí um ponto que eu sempre costumo trazer, que é o seguinte: muitas vezes a gente afirma que por sermos supostamente mais sofisticados em termos de aparato cognitivo, o nosso sofrimento é mais importante do que o sofrimento animal. Essa é uma tese, né? Então, assim, matar um ser humano, torturar um ser humano é pior, em princípio, do que torturar um cachorro, uma vaca. Uhum. Mas eu costumo brincar dizendo, olha, isso pode ser, mas pode também não ser, porque muitas vezes a ausência de uma cognição tão sofisticada pode levar a um sentido de terror muito mais presente. É verdade. Uhum. Eu dou aquele exemplo que todo mundo que convive com animais sabe bem do que eu estou falando, que é quando a gente leva o nosso animal que convive conosco para o médico veterinário, né? O animal não sabe que ele está sendo levado ali, muitas vezes, para tratar de um problema que vai ser, o tratamento é benéfico a ele, né? E porque lá ele geralmente é agulhado, é manuseado, enfim, muitos animais têm verdadeiro pavor absoluto, né, de Aham, entrar isso, a versão. Uhum. aversão pela falta de entendimento daquilo completo Perfeito. como nós temos. Uhum. A gente vai a um Entendi. dentista, né? A gente, eu vou sofrer, vai ser ruim, uma experiência dolorosa, mas a gente compreende o limite dessa experiência, né? Os animais muitas vezes, ou na maioria das vezes, não compreendem. E isso pode gerar um sentido de sofrimento mais agudo do que o Muito próprio sofrimento. interessante. É Então, assim, verdade. acho que isso é meio relativizável, assim. Nem sempre, em todas as situações, necessariamente, o sofrimento humano Se é eu não entender o benefício daquela experiência, o meu pavor tende a ser bem maior do que bem maior, né? se É, entendesse. é. Então, meu amigo, a gente tem aí, ó, 5 minutos para você, então, finalizar esse argumento e trazer essa proposta biocêntrica animalista. Acho que é isso que faltava, não é? Pois eu acho que o livro vai fazendo esse caminhar, né, para chegar ao final, para eu sustentar, para não sair, não ficar no muro, né? Aham. Sustentar que eu acho que a posição mais consistente, ainda que ela tenha problemas, é a posição que vai afirmar que nós devemos incluir na comunidade moral, né, animais não humanos sencientes. Acho que é um ponto que eu acho que é mais consistente, é menos frágil
do que todas as outras Uhum. posições, né? Ainda que a gente possa questionar, né? Seja válido perguntar sobre a própria ciência, o que é a ciência, os limites da ciência, a própria exclusão que a ciência, o critério da ciência promove a um número muito grande de animais, né? Muitas espécies de animais não são tidas tradicionalmente como sencientes. E aí, né? Então, sim, os critérios da ciência não é perfeito, mas talvez seja, mal comparando aí com a própria democracia. A democracia, inegavelmente, não é um sistema perfeito, mas é o melhor que a gente tem, né? Muito melhor do que sistemas É, totalitários, né? Então, a ciência não é perfeita, mas me parece que ela é é. menos suscetível aos problemas que as outras teses Oferece uma base oferecem. mais Mais segura, segura, né? né? É. Mais... Para combater uma teoria moral não antropocêntrica, né? Então ela é bem mais Isso. segura, bem Até te mais. perguntaria, Rafael, se a gente tiver um tempo, Diga. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não fiz nenhuma hoje, Ah. tá vendo? Hoje, normalmente Porque fiz na outra você me várias. pegou. Dentro do movimento espírita, como é que fica a posição, por exemplo, ligada a posições mais holistas? Tem alguma discussão sobre isso? Não, né? Então, o que eu Na percebo doutrina é uma. espírita, assim. O que eu percebo é uma visão mais holista mesmo da questão. Uhum, Tá? Por exemplo, né, a gente tem, se eu entendi bem sua pergunta, a gente tem muitos grupos tratando da questão do meio ambiente como um todo, mas não valorando o animal como um ser individual ali. uhum, Tem até correntes exóticas dentro da doutrina espírita que tendem a acreditar que o animal, ele quando desencarna, ele vai para uma alma grupo, perde a sua individualidade. Então isso, nossa, tira ali quase que completamente uma inclusão dos animais, assim, individualmente, para que a gente tenha uma obrigação, dever maior com eles, para que eles não sofram com as nossas ações. A gente no MOVE sustenta esse valor intrínseco dos mas animais. algum autor sustenta, por exemplo, uma alma do mundo, um espírito do mundo, da natureza? Assim, não, né? Não, isso seria uma coisa bem exótica, assim, do espiritismo clássico, bem exótica mesmo. O que você tem é uma negligência de escritores, de pessoas no movimento que ignoram a dor intrínseca dos animais, essa É. individualidade deles. Trata o meio ambiente, a água, o ar, as plantas, etc., nessa perspectiva mais ecocêntrica. Uhum, perfeito. Tá? A individualidade é um fator muito importante para o espiritismo, muito importante. A individualidade do ser espiritual, né? É único, é singular. Então isso é muito importante mesmo. Então, meu amigo, olha só, a gente está com 3 minutinhos aí, eu estou aqui nas conclusões da sua obra, e você diz algo importante aqui, quando apresenta essa sua proposta biocêntrica, animalista, você diz assim que essa visão robusta do valor intrínseco para além da humanidade traduz implicações de ordem prática que exigem alterações comportamentais significativas. Eu Sim. acho interessante essa capacidade que tem realmente essa tese de trazer essas transformações mais práticas, mais E significativas talvez por para o isso ela seja momento. de difícil assimilação. Exatamente. Para você ser consistente, coerente com essa posição, você teria que adotar, por exemplo, né, a posição vegetariana, vegana, enfim. Ela é E mais isso incômoda, né? é mais incômoda, né? As pessoas tendem a não querer sair da sua zona de conforto, né? É. Então, é uma posição mais egocêntrica, não exige talvez tanto, né, do comportamento nesse sentido. Então, ela é mais de fácil assimilação, como a gente apontou, né? Então você cumpriu o seu papel. Se incomodou, cumpriu o seu papel. É isso aí, o negócio é ficar incomodando. Meu amigo, vai cair já já a live. É bom demais te receber. Tu sabe do carinho que eu tenho por você. E acabando aqui, eu vou te chamar no zap para te fazer outro convite. Tá ótimo. Rafael, obrigado. Obrigado ao pessoal do MOVE. Vocês fazem um trabalho belíssimo. E sempre que eu puder, eu quero colaborar para o debate. Gratidão mesmo e a toda a turma que participou aqui. Isso. Um Temos abraço, um beijo para todos aí. isso aí, beleza. Amigo, vou te chamar no zap. Um grande abraço fraterno para você e para todos os participantes aqui. Até a próxima Move Live. Até a próxima. Obrigado, gente.